Fala, rapaziada, mais uma segunda-feira aí. Segunda não, hoje já é terça. Não consegui gravar o vídeo ontem. E já tinha me perguntado algumas vezes, eu já tinha comentado que eu ia falar sobre uma vez que eu me envolvi em treta aqui. E o pessoal fala muito, pô, mano, tem muito vídeo aí no TikTok, no YouTube, pessoal agredindo vocês. Por que vocês não revidam? Porque se a gente revidar, quem tá errado é a gente. Até na vez que eu cheguei a revidar um passageiro me agredindo, eu fui expulso da Uber. Esse foi o motivo pelo qual eu fui expulso da Uber. Não esse que eu vou contar agora, foi um outro dia. Outra hora eu conto essa história. Tava eu mais um dia, né, fazendo as minhas corridas. E eu peguei uma passageira que foi da cidade do lado aqui, que são duas cidades pequenas, para levar pro centro da cidade que eu moro. Era para um meio a meio. Meio a meio que a gente fala esses supermercados de rede grande, tipo Carrefour, Atacadão, Açaí, esse tipo de supermercado. E quando chegou lá próximo, eu me lembro que ela falou assim, ó, não precisa entrar. E eu fiquei assim, eu falei, não, moça, de boa, eu entro. Ela, não precisa entrar. Eu fiquei naquela, né, eu falei, tá bom. Só que quando chegou perto eu entrei. Cara, tava muito calor, isso era próximo de meio-dia, 1 hora. E eu me lembro que devia estar uns 40 graus, cara. Devia estar uns 40 graus. E eu entrei. Até porque esses supermercados de rede aqui onde eu moro, eles têm banheiro do lado de fora, bebedouro. Então eu entrei, que era pra me aliviar e tomar uma água, né? Porque apesar de que eu ando com a minha garrafa de água, eu já tinha secado 2 litros de 7 da manhã até meio-dia. É muito quente aqui, meu irmão. E nisso que eu entrei, ela pagou e entrou. Ela já ia trabalhar, já ia começar o turno dela. Até então tava safe. Só que nesse meio tempo que eu fui no banheiro e voltei, eu esqueci de desligar o aplicativo. Foi meu erro. Porque não demorou muito, ele tocou. E os taxistas que estavam ali próximo, eles perceberam. E peguei, desliguei, fiquei na minha. E não demorou muito, apareceu um rapaz com umas 5 sacolas na mão, mais ou menos, eram umas 4 sacolas. Aí ele, pô, mano, quanto tu me leva em tal lugar? Aí eu falei, pô, cara, eu não faço corrida por fora e tal do aplicativo. Aí ele, eu te dou tanto. Aí eu já dei uma balançada, só que na hora eu lembrei que faltava meia hora pra eu ir buscar minha filha de volta na escola, porque ela tinha me ligado, falado que tinha esquecido o almoço. E eu lembrei na hora, puta merda. Eu falei, não, amigo, eu não vou porque eu já tenho um compromisso e tal. Aí eu falei pra ele, pô, vai com os caras aí, mano, os taxistas aí, conversa com eles num preço legal. Eles estão metendo a mão, não sei o que. Eles querem R$100, até 60 eu ainda pago, que foi o que ele me ofereceu por fora. Só que eu falei, não, mano, chama um Uber então. Isso que eu falei, chama um Uber. Um deles vai passando do meu lado e escutou. Aí que deu a cagada. E eu falei pra ele, não, mano, chama um Uber de rocha, porque não tem como eu te levar de moto. Tu tá com tudo isso de sacola aí. Ele, não, eu levo 3, tu leva 4, 2 em cada braço. Eu falei, mano, já é difícil conduzir a moto com a mão livre. Imagina com tudo isso de sacola em cada braço. Aí, porra, não sei o que. Eu falei, não, cara, de boa, chama um Uber lá. Aí ele, tu não quer levar, tu fala. Eu falei, mano, quantas vezes eu preciso dizer que não? Tu já chegou aqui, eu falei que eu não ia te levar, tu tá insistindo. É tu que tá insistindo, não dá, mano. Aí ele pegou, saiu andando. Eu sei que numa dessas ele falou com um dos taxistas lá e um deles aceitou. Aí já começaram a brigar lá entre eles, porque o certo era o cara que tava na ponta, né? O que tava como primeiro. O que aceitou foi lá do meio. Aí eles começaram a brigar entre eles, mas até então eu tava de boa. E eu comecei a mexer no meu celular. Mano, do nada, tava de costa, né? Frente pra moto. Os capacetes tudo ajeitadinho lá. Eu ando com uma pochete, já tinha tirado a pochete pendurado na moto. E um deles passou e esbarrou na minha costa. Aí, porra, tu é cego, não sei o que. Eu olhei pra ele, oi? Cara, eu tô parado aqui. Foi tu que esbarrou em mim. Aí ele ficou me xingando e foi embora. Aí também deixei pra lá, né? Eu não tinha percebido que ele era taxista.
Pensei que ele era algum cliente do mercado. E eu falei pra ele, tá, mano, de boa, deixa pra lá. Ele saiu me xingando, não demora muito, eu voltei a mexer no celular, veio outro. Isso em coisa de 10 minutos. 10 minutos pra ir no banheiro, tomar uma água, me ajeitar, ficar esperando da hora de buscar minha filha. Ela tinha esquecido o almoço. E passou outro já dando um chute no meu pé. Porra, tu é cego, não sei o que. Eu falei, meu irmão, vocês estão com algum problema, né? Vocês estão com algum problema, eu tô parado aqui. Olha o tamanho do corredor pra vocês passar do meu lado. Nessa hora eu me toquei. Eles estavam a fim de treta, fim de onda comigo. Entendeu? Só que eu já tinha visto, eles estavam bem uns 5, 6 lá. Então o que foi que eu fiz? Comecei a me ajeitar, né? Peguei minha pochete e tal, ajeitei minhas coisas pra ir buscar minha filha. Já tava faltando mais ou menos uns 15 minutos pra eu ir buscar ela. Era mais ou menos o tempo que eu ia levar pra chegar lá na escola dela. E quando eu pensei em colocar o capacete, já veio esses dois de lá do ponto de táxi. E mais um quando eu não tinha visto, que já era um pouco mais alto do que eu até. Porque eu não sou alto, eu tenho 1,68. Isso é baixo. Chegou. Irmão, é o seguinte, a gente te deu 2 avisos pra tu sair daqui. Tu não saiu. Eu vou te dar o 3º agora. Nessa hora que ele falou isso, enquanto ele tava falando, eu já meti o celular no bolso, puxei a chave, já ia me ajeitar pra colocar o capacete. Cara, nessa hora eu só vi um vulto vindo do meu lado assim. Pô! O maluco me deu uma tapa de mão cheia, que ficou só aquele zumbido no pé da orelha e a dor ficou latejando a minha cara. Mano, nessa hora, é como a gente fala aqui. Foi o mesmo que ele ter enfiado o dedo no meu cu. Eu me lembro que eu só fechei a mão, já me virei dando na cara dele. E como ele não estava esperando, eu acertei o queixo dele e ele foi direto pro chão. Um que estava com ele, que tinha se esbarrado em mim, ficou pálido. Ele ficou paralisado, ali igual o Chaves, quando dava aquele espiripaque. O outro já deu 2 passos para trás, que tinha me chutado. E eu tentei pegar o meu capacete que tinha ido pro chão para montar na moto e sair. Nessa hora já veio o segurança de lá de dentro para querer me agredir. Ele visivelmente correu para querer me dar um chute. Eu me afastei e já puxei o bastão. Eu ainda andava com o bastão nessa época. Eu já puxei o bastão da bolsa e saquei. Para quem ainda não viu um bastão retrátil, é só jogar na internet aí, vocês vão ver. É um bastão metálico. Você dá uma sacudida nele e ele já se arma. Ele é mais ou menos desse tamanho. E ele fica 4 vezes maior. Coisa de 1 metro mais ou menos. E dói. Uma porrada daquilo ali dói. Quem já fez algum treinamento tático ou já teve a chance de pegar num desse, uma porrada disso dói pra caramba. E ele se afastou. Quando eu guardei o bastão e tentei montar de novo na moto, ele tentou de novo me agredir. E eu só empurrei ele, quase caí da moto. E ali eu já vi os portões do mercado fechando. Puta que pariu, agora fudeu. E eu já saí da moto, estacionei ela. Estacionei que eu falo é só colocar ela no pezinho, porque não tinha como eu fazer manobra ali sem esse maluco me agredir. E o cara que tinha me dado a tapa começou a acordar, que ele desmaiou nessa. Aquele famoso queixo de vidro, quando eu acertei ele desmaiou. E quando ele foi se levantando, eu não sei se vocês já viram aquele meme da Branca de Neve, desse último filme aí que flopou. Eu vou tentar colocar o meme bem aqui. Ele já foi se levantando igual a menina do filme, do meme, com uma mandíbula deslocada. Ele tentava falar e não conseguia, ele só conseguia urrar. E tentou vir para cima de mim, mas a dor era tanta que ele não conseguia nem se manter em pé. Então o pessoal segurou ele e já devem ter ligado pro SAMU, porque não demorou muito. Chegou uma ambulância, a ambulância também não conseguiu entrar, porque estava tudo fechado. E incrivelmente a ambulância não entrou, mas o taxista estava entrando, que era para vir ajudar o cara, que era para me acuar, e sabe Deus o que eles pretendiam fazer, ou tacar fogo na minha moto ou me matar ali, né? Que eles são assim. Taxista sempre se sentiu o rei de Belém, desde a época que o meu avô era taxista.
E nessa hora a única coisa que eu pensei foi, porra, eu vou ligar pra alguém. Eu tinha esquecido que eu tenho uma porra de um grupo de Uber aqui em Belém. Então eu liguei mandei mensagem no grupo. Pô, galera, eu tô sendo acuado aqui no supermercado tal. Fecharam o supermercado. E tem pra mais de 10 taxistas aqui me acuando. Quem puder vir aqui me dar um socorre. Cara, não deu 15 minutos. Chegou pra mais de 20, mano. 20 Uber Moto. Já chegaram derrubando o portão. Entendeu? E a galera já chega pra fazer quebra-quebra mesmo. E nessa hora eu não tive nem o intuito de falar, olha, sem quebrar nada. Não, eu já deixei os caras fazerem o deles. Porque se não fosse isso, esses caras tinham me quebrado lá dentro. Porque estavam mais ou menos uns 10 ou 12 taxistas lá dentro e estava chegando mais. E a ambulância querendo entrar para socorrer o cara não conseguia, mas os táxis estavam entrando. Ou seja, eles estavam na maldade mesmo. E deixei pra lá e se acalmou. Aí os caras já queriam quebrar os táxis. Aí nessa hora eu já intervi, eu falei, não, peraí que senão a gente vai perder a razão. Chamei vocês aqui só pra me socorrer. Quando eles viram que eu tinha batido no cara e que ele tava com a mandíbula deslocada, já deixaram até quieto. Já pegou o dele. E não demorou muito, chegou uma viatura. A viatura chegou, vieram, perguntaram com quem tinha sido a confusão, me acusei. E, pô, a gente vai ter que ir pra delegacia, porque isso foi lesão corporal, tu agrediu o cara, ele tá visivelmente machucado aí. Agora que a ambulância vai socorrer ele. Eu falei, tá, cara, a gente vai. Só que não foi assim, não. Aí, não, o gerente já falou com a gente. Eu nem vi vocês falando com ninguém. Não, mas foi o gerente que denunciou, pediu uma viatura pra cá. E eu já fiquei na minha. Bom, beleza. Eu já tinha olhado em volta, tinha uma câmera em cima de onde eu tava, que era próximo da onde o carro forte entra pra tirar o dinheiro, pra levar dinheiro. Essa câmera, ela não pode deixar de funcionar em hipótese alguma. Eu tenho um parente que ele trabalha como segurança e ele já me deu papo. Olha, essas câmeras assim do supermercado, todas podem falhar, menos essa. Porque essa daqui trabalha com dinheiro. Então essa daqui ela não pode filmar, ela tem um gerador próprio. O gerador do mercado pode falhar, o dela não. Então, confiando nisso, entendeu? Eu falei logo, ó, é só tu olhar a filmagem dessa câmera aqui que tu vai ver que eu não agredi ninguém, não. Veio um, me agrediu, veio o segundo, me agrediu. Quando eu tava me preparando para ir embora, veio 3 e um deles me deu um tapão. Aí eu baixei a balaclava que eu tava e apareceu a mão do cara bem aqui. Falei, é só pedir a filmagem que vocês vão ver, mano. Eu fui agredido, entendeu? Eles me cercaram aqui. O segurança veio lá de dentro para querer me agredir. Aí ele, segurança tentou te agredir, mas isso não faz parte do serviço dele. O serviço dele é lá dentro. Eu, pois é. E aí, como é que vai ficar? Aí não, eu vou olhar as filmagens e a gente toma as providências. Mas se tu estiver mentindo, isso já vai pesar pro teu lado. Aí eu falei, não, tá de boa. Aí o gerente não queria mostrar a filmagem, alegando que naquele momento as câmeras não estavam funcionando. Aí eu não sei se o PM que foi falar com ele sabia dessa informação que eu falei, mas ele jogou na cara dele, ó. Eu quero a câmera dessa bem aqui, da onde entra e sai o dinheiro. Que essa daqui ela não pode parar de funcionar. E tu sabe disso. Aí não teve jeito, ele teve que ceder a filmagem. Primeiramente ele levou o PM lá dentro, mostrou a filmagem na sala de segurança. E depois ele falou que tinha se equivocado, que ele não sabia o que tinha acontecido, mas que ele tinha escutado por autos de funcionário. Nessa hora da confusão, foi um corre-corre tão grande que até os caixas abandonaram o caixa e foram para lá olhar. O supermercado praticamente parou. E é aquele negócio que eu sempre falo, se eles puderem resolver ali, eles resolvem. Então, o que foi que aconteceu? Eu deixei pra lá, né, a parte do cara ter me agredido, até porque eu revidei. E sobre o segurança, eu descobri no meio da confusão ali que ele era cunhado do cara que me bateu. Foi por isso que ele saiu correndo pra me agredir. E eu falei, mano, eu só quero sair daqui. O pessoal já tá até começando a ir embora. Os mototáxis já estavam indo embora também. Então eu falei, só deixa a gente ir embora. Mano, ele se vira pra ir pra cuidar da boca dele. Se precisar de ponto, de pino, os caralho a quatro, isso é problema dele. Aí ele, não, mas tu foi agredido, tu não quer meter um BO, nadinha.
Eu falei, porra, mas eu revidei e tal. Mesmo que seja legítima defesa, eu acho que já foi o suficiente pra ele pagar o erro dele, né? Ele, mano, então, melhor até. Aí me conduziram pra longe de lá, pra ter certeza de que eu ia embora, como se eu quisesse ficar ali, né? Já tinha mandado mensagem pra minha filha há muito tempo, olha, pega um Uber aí, fala com a tua mãe pra ela te buscar, ou então vai de ônibus porque o pneu furou aqui. Eu inventei uma mentira pra ela, porque eu não vou conseguir te buscar. E, mano, olha que rolê aleatório. Eu parei pra me aliviar no banheiro e pra tomar uma água. Já rolou 2 agressões, ainda fui acuado dentro do mercado. Cara, isso foi uma das tretas que eu me envolvi aqui. Isso foi uma delas. Isso foi na moto. Isso foi na moto, tem mais ou menos uns 6 meses. E no carro eu fui agredido 2 vezes antes de ser banido. E teve mais umas 3 vezes na moto ainda, que mais pra frente eu vou contar. Mas, cara, pessoal aqui do aplicativo, a gente pega muita porrada. Vai tomar no cu. É muito BO com um passageiro que se prevalece do cliente sempre ter razão pra agredir a gente. É demais, cara. É demais, tem muito. Só que o que vocês não veem é quando a gente revida. Isso não vai pro YouTube, isso não vai pro TikTok, não vai pro Kawaii. Mas tem muitas das vezes que a gente revida. E digo até que eu bati foi pouco nesse cara, porque o maluco me dá-lhe uma tapa assim do nada, de graça. Esse cara, eu tinha que ter dado uma surra nele. Mas foi um segundo ali que eu perdi a cabeça. E depois eu já vi que eu tinha feito merda também. E falei, não, eu vou me sair daqui. Foi que gerou toda essa confusão. E mais pra frente eu vou contando outras histórias assim também. Pra próxima, eu ainda não sei qual vai ser a história que eu vou contar. Eu vou lançar uma enquete aqui no grupo que eu tenho, com os tópicos e uma palhinha da história pra ver o que a galera quer escutar na próxima. Valeu, galera!